This is my shadow. And when you see it, you can sort of figure out who I am and what I am. And you have a shadow too. Strange how this shadow is a constant companion, yet so easily missed. It mimics everything you do, and still, it wouldn't be able to guess your next move. The shadow is a part of ourself. It is the part we wish we could hide from the world. The shame, the fear, the regret. It's the projection of everything we've ever lived and carries all the darkness we tried to leave behind. It's the side we wish others couldn't see. It's the part we reject. But the body has nowhere to drop the shadow, and so it follows us. For some of us, it weighs more than the body itself. For others, it's in the driver's seat. There are those who try to erase it with light, but only to assert its presence. And there are those who try to drown it in darkness, but only to increase its reach. And the more we try to run from it, the closer it seems to get. And so, for a brief moment, we stopped running, and I set up a stage in my home. The goal was to give the spotlight to 4 brave men and women who accepted the challenge of turning around and facing their own shadows. I believe vulnerability has the potential to bring humans together. So maybe these honest conversations will help you and me reflect on our own humanity. Today, we'll be dancing with shadows. Ok. Então, sou uma pessoa alegre, um bocadinho geek, muito emotiva nos assuntos que me interessam. Também consigo ser uma pessoa calma e amável. Sou uma mulher trabalhadora, uma estudante. Sou uma mãe de 2 crianças. Eu, essencialmente, sou um artista da treta, um bullshit artist, como dizem os americanos e os ingleses. Sou uma pessoa que procura melhorar-se. Quero aprender muito na minha relação com as pessoas. Acho que sou uma ativista pelo amor, não é? Mas sim uma ativista sempre pelo bem. E é assim que eu também tento educar os meus filhos, para serem sensíveis, para serem empáticos. Nunca é fácil falar da própria sombra. Eu cedo perdi a noção do ridículo. Aliás, foi-me dito, graças a Deus, pelo meu pai, e hoje toda a gente tem o TikTok, nós tínhamos uma banda, e o meu pai abriu a porta e disse: vocês não têm a noção do ridículo. E nós aceitámos como um elogio. Pois não. E eu acho que isso é um bom elogio para trazer na vida. Portanto, a minha sombra não tem a noção do ridículo, porque eu também não tenho. Tenho percebido de que maneira as circunstâncias da minha infância me limitaram, sobretudo nas minhas escolhas. E a tendência é replicarmos aquilo que vimos. E sair dessa modelagem, e sair dessa aprendizagem, é difícil, demora tempo. Desde para aí dos meus 8 anos, para aí. É aquela idade quando começas a aceitar que existe a morte. E quando penso na morte é quase como se fosse o vazio, o nada, acabou. Desenvolvi tipo um modo de relacionar-me um pouco ansioso. A minha relação com a minha mãe, particularmente. Isto faz que fui, e às vezes continuo a ser, muito em demanda. E com muitas expectativas das relações, sejam todas. O pior é a relação amorosa. Sim, é o próprio vazio. Eu acho que o vazio é que é a parte assustadora. Nós vemos como é que os adultos fazem, os adultos que estão à nossa volta. E na minha infância a tristeza não me era muito validada. E eu penso que teria a ver com o facto dos adultos também não terem essa capacidade de lidar com a sua própria tristeza. E quando um adulto não tem a capacidade de lidar com a sua própria tristeza, não consegue lidar com a tristeza da criança. E acho que foi isso que se passou.
A minha sombra não me persegue, que é aquela, oh, a minha sombra. Não, e eu acho que nas nossas vidas nós também mudamos a sombra, isto é, ela muda por nós, e se nós soubermos o norte da nossa sombra, sabemos mais ou menos onde estamos. Mais ou menos. E é uma coisa que eu fujo um bocado. Não sei bem estar em silêncio. Não sei estar bem comigo próprio. Pronto, e acho que vai um bocado de encontro com essa coisa da sombra. Talvez a minha sombra seja esta parte de ter medo do silêncio, do nada. Porque a tristeza também tem que ser aprendida. Minha mãe dizia-me, contava muitas vezes a história do homem que chorava porque não tinha sapatos, até encontrar o homem que não tinha pés. Era a sua maneira de me dizer que havia pessoas em situações piores que eu, mas para mim funcionou sempre como não tens direito a esse sentimento. E de tal forma isso foi ficando em mim que eu não consegui durante muito tempo sequer reconhecê-la. Depois então ficas em hipervigilância, estás a ver? Porque nunca sabes o que te espera. Se vais ser aprovada ou não, se vais ser amada ou não. Então isto tipo cria uma dinâmica de ansiedade, porque é a incerteza. Isto é uma coisa, é uma sombra no sentido de que isto me fez atuar de formas, sobretudo no passado, que se puder mudá-las, agora mudava. Confiança é uma coisa que faz parte da minha sombra, claramente. Não é de ser confiante, era um dos obstáculos maiores que tenho passado na minha vida pessoal. Mas muitos anos não percebi isso. Ou seja, então eu estava a atuar de uma forma muito intensa, a pensar que as coisas eram muito mais binárias, porque era como ela, tudo binário, tudo ou branco ou preto. E ainda hoje estou a tentar pôr mais nuance lá no meio. Eu era muito bullied, mas eu poderia achar que que era uma coisa que eu gostava de não ser. Mas na altura acho que simplesmente aceitava o que eu era bastante bem. E eu queria era ser o que eu era, tipo, não queria. Ou seja, os outros é que me tratavam mal, não era eu que me tinha de ser diferente para os outros não me tratarem mal. Nunca pensei assim. Se eu tinha alguma coisa para lhe dizer, será que tu também fazes sombra? E o que é que vamos descobrir aí? A depressão também me aconteceu porque eu nunca soube viver a tristeza. Nunca consegui olhar para ela com clareza. Se não consegues olhar para a tristeza, não consegues estar triste, então o teu corpo vai ter que se desligar porque vais ter mesmo que mergulhar nessa escuridão. Até o momento em que não pude continuar. Quando o meu pai morreu, subitamente. Eu acho que também nesse luto está o luto de tudo que eu não tinha conseguido chorar até aquele momento. E já não está tudo mal na minha forma de relacionar-me com as pessoas, pelo contrário, ou seja, também isto traz-me uma intensidade nas relações que é fixe. Porque os erros que eu cometi na vida, que são centenas, foram-se acumulando, foi lá atrás, na sombra, não é? Não é naquilo que a gente mostra. E ela pode estar farta disso. Tipo, sinto que estou a arrastrar comigo tipo uma forma intrínseca de primeira abordagem de como me relaciono com as pessoas e só depois é que consigo disciplinar isso, tipo usar a razão, controlá-lo, estás a ver? Mas há sempre tipo uma parte está aí, que é tipo mais instintiva, que fez muito danos a mim e a outras pessoas. Que me ajuda a ser mais profunda, a pensar mais nas coisas, a não fugir das coisas. Porque ao incapacitar-me, faz-me ir à raiz das coisas, faz-me ir à raiz dos problemas, ir mesmo ao fundo, para o bem e para o mal. E eu acho que a sombra absorve não só a nossa, como outra. Se eu puser aqui ao lado outra pessoa e o foco for o mesmo, tem uma sobreposição de sombras. Que as coisas não são tão intensas ou importantes como o sente. E que não há necessidade de sentir coisas como medo de uma coisa que é tão natural. Posso cruzar as sombras. E essa interação entre sombras
pode às vezes ser muito custosa para as sombras. E elas vêm nos dizer: então, ali uma pessoa tão porreira, não tem problemas nenhuns e tu aqui carregado, ou vice-versa. Portanto, acho que o diálogo com a minha sombra podia ser interessante. Espero que acabássemos bêbados ambos. Nós crescemos, né? E vamos aprendendo com alguma coisa. Se não houver mais nada, será com a sombra. Melhorei muito, muito, não tem nada a ver. Agora, no tipo do que é amizade, já não, quase não há impacto. Agora é tudo mais do lado das relações amorosas. Isto também faz que sou o que sou. Até para sobressairmos, às vezes precisamos da nossa própria sombra para nos contornar. Acho que ela se vai continuar a manifestar da mesma maneira, que é quando eu não me estou a respeitar, ela vai aparecer. O trauma resulta de uma incapacidade de tu contares uma história de novas maneiras. Provavelmente é tornar-se mais a pessoa que eu sou e eu tornar-me mais a pessoa que a sombra é. A parte mais difícil é aceitar isto, que é uma parte que é tipo, que a sombra fica, está aí e vai ser sempre, estás a ver? Que é parte de mim. Mesmo se vejo os lados positivos disso, do que trouxe, é tipo. Agora é continuar sempre a lidar com isso. It's impossible to live without light. And because of that, it is also not possible to live without shadows. But if the shadow mimics us, it's because we're the ones in control. And so, these shadows will go on dancing and morphing. And so will mine. And when you see it, you can sort of figure out who I am. But that's not me. That's my shadow.